Graça e paz, igreja, boa noite. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês, estar aqui nessa igreja, uma igreja missionária, uma igreja que ama missões. Isso eu pude ser testemunha ocular, pois durante essa semana estivemos juntos com alguns dos irmãos e foi maravilhoso. O que aconteceu lá em São Vicente Ferrer foi fruto de oração e posso dizer que um avivamento. O que aconteceu lá foi maravilhoso. Quem esteve lá viu e testemunhou a ação do Espírito Santo naquela cidade. E esta igreja, ela tem uma boa parcela de participação, pois esteve conosco em todo o tempo. Há 5 meses atrás, desde as reuniões, eu estava em São Paulo ainda quando todo esse trabalho estava sendo pleiteado, por intervenção inicialmente da Marília, depois do pastor Ronaldo, e para a glória de Deus, vidas foram transformadas, amém? Todos lá disseram que a solução é Jesus Cristo. Deixo aqui um grande abraço da minha esposa, a missionária Luísa, também missionária, e assim como eu, coordena o programa Viver. Eu vou estar falando um pouco mais à frente sobre esse trabalho. E deixo aqui o abraço. Ela está em outra agenda, campanha de missões nacionais, então vai o marido para um lado, a esposa para o outro, a fim de promover as boas novas, proclamar as boas novas e testemunhar daquilo que Deus tem feito no campo. Ela é pernambucana, ela é daqui, de uma cidade chamada Pombos. Alguém conhece? Cidade de Pombos? Aí alguém conhece, está vendo? Eu falei para ela que tinha gente que conhecia. E eu já me sinto cidadão pernambucano, porque sou casado com uma pernambucana, disse sim 3 vezes, nem Salomão, com toda a sua glória, casou 3 vezes com a mesma mulher. Eu casei, né? Foi sim lá no Civil em São Paulo, foi sim aqui em Pernambuco e foi sim no Rio de Janeiro. Então está tudo certo. E eu já comi cuscuz também, cuscuz de manhã, à tarde, à noite. Então já estou batizado, já me sinto cidadão pernambucano. Amém? Mas que alegria estar aqui com vocês. Eu gostaria que vocês abrissem aí a sua Bíblia. Sei que vocês já sabem já esse versículo de cor, já está na sua mente, no seu coração, mas de fato é importante você manusear a sua Bíblia. Está lá em João 3,16, vou estar caminhando, me direcionando para este versículo, tema de campanha de missões nacionais, e vou estar me atendo ao livro de João e também a este versículo, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado. Obrigado, Deus, por esse momento. Obrigado por esse período aqui, Senhor Deus, esse momento tão importante, tão sublime. Ó Pai, que é a ministração da palavra do Senhor. Obrigado pelos louvores entoados a Ti, ó Pai. É tudo para o Senhor. E o Senhor nos abençoa também, Senhor Deus, nos dando a resposta que precisamos, ó Pai, nos dando a alegria de Te adorar, a alegria de poder glorificar o Teu nome, Deus. Continue falando conosco, Pai, agora por meio da palavra. Me use, Senhor Deus, que eu seja um instrumento vivo em Tuas mãos, para que a palavra penetre como uma flecha nos corações dos meus irmãos, assim como penetrou no meu coração, Deus. E que os testemunhos, Senhor Deus, seja para mobilizar a Tua igreja, Senhor Deus, para motivar a Tua igreja, Senhor Deus, a caminhar ainda mais, prosseguir ainda mais. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus oramos, amém. Meus queridos, durante um período de crescente perseguição, ali contra os cristãos, de crescente apostasia disposta sobre a natureza de Jesus, o apóstolo João, então, ele registrou ali o testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo, o Salvador. E ele precisava, de fato, relatar isso, porque naquele tempo já tinha grupos que entendiam que Jesus não era Deus, que Jesus não era o Messias. Os grupos que acreditavam por caminhar por um direcionamento mais filosófico, entendia que se a matéria é má, logo Jesus não pode ser Deus,
Ou seja, um ser transcendente e santo não pode habitar em um corpo, em uma matéria má. Não poderia habitar em um Jesus homem. E dentro dessa filosofia e perspectiva, eles estavam ali também ensinando para outros que, de fato, Jesus não era o Messias. E alguns cristãos estavam caindo nessa armadilha. E eles estavam cada vez mais crescendo em números. Estavam já alcançando os discípulos de Cristo, aqueles que caminhavam com Cristo. Uns gnósticos, outros docéticos, que era justamente este grupo que tirava toda a divindade de Jesus. Então, se faz necessário, de fato, estudar o Evangelho de João, porque te ajuda a conhecer o Pai Celestial por meio do ministério do seu Filho Jesus Cristo. Evita que nós caiamos no erro de acreditar em homens ou em grupos filosóficos, ou até em alguns pastores que querem atualizar a Bíblia, ressignificar as Escrituras. O Evangelho de João serve para justamente se opor a esse grupo. Esses falsos ensinos, que tem muito a ver com o intelecto humano do que com a figura de Cristo, atrapalhou muitos cristãos que de fato estavam um pouco fracos na fé ou duvidavam de Jesus. Então, o Evangelho de João é um dos livros mais lidos da Bíblia. De fato, se nós fizermos uma pesquisa aqui, vou fazer aqui uma pesquisa rápida aqui. Quantos já leram o Evangelho de João aqui? Levanta a mão. Rapaz, quase que todo mundo aí. Glória a Deus. E quantos tem o versículo João 3,16 decorado aí? Aí? É o versículo mais decorado pelo povo cristão, porque ali está expresso a maior representação de amor que um pai tem pelo seu filho e por nós. Então, cerca de 92% dos relatos contidos no Evangelho de João não se encontra em nenhum dos outros evangelhos, o que torna, então, o Evangelho de João muito mais rico, o que torna o Evangelho de João mais rico de informações a respeito do nosso Jesus, e um ótimo livro para nós recomendarmos a leitura para aqueles que estão caminhando, iniciando a caminhada na fé. E é o que nós fazemos, é por isso que a Junta de Missões está aí multiplicando milhões e milhões do folheto do Evangelho de João. Isso se deve provavelmente toda essa movimentação e esses 92% de conteúdo que só tem no livro de João se dá pelo seu público. E qual era o público de João ali? Eram os membros da igreja que já tinham entendimento sobre Jesus Cristo. E, consequentemente, era diferente do grupo, do público, do alvo de Mateus, Marcos e Lucas. Mas o Evangelho de João, ele também carrega algumas peculiaridades. Eu quero citar aqui. Então, João apresenta Jesus como Deus e Messias, o Salvador. E por isso, nesse texto, João relata aqui, começa relatando 7 grandes milagres. Ele relata 7 grandes milagres, e depois ele vai usar 7 grandes expressões. Expressões essas que têm a ver com Deus lá no Antigo Testamento, o eu sou. E lemos uma delas aqui no começo deste culto. E quais são esses 7 milagres? Vamos lá. Ele transformou a água em vinho, ele curou o filho do oficial, ele curou o paralítico de Betesda, ele multiplicou pães e peixes, ele andou sobre as águas, ele curou o cego de nascença e ressuscitou Lázaro. Então ele registra esses 7 milagres. Olha que interessante que 7 é um número bem significativo. Entre Deus e Jesus, quando nós olhamos para a criação, por exemplo. E ele então registra esses 7 milagres, mas João, ele não para por aí. Ele também relata aqui, registra 7 expressões. E nós vamos também expor essas 7 expressões, que é justamente uma referência lá em Êxodo 3,14, que é o eu sou.
E aí ele diz que eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu sou a videira verdadeira, amém? É esse Jesus que está no Evangelho de João, o Evangelho mais lido do mundo. É esse João, esse livro, o Evangelho, que relata tudo o que precisamos saber a respeito do nosso Mestre, do nosso Senhor Jesus e Salvador. E com essas 7 declarações, e esses 7 milagres, então João desenvolve o Evangelho com um propósito. E qual é esse propósito? Aquilo que deve ser também o nosso propósito, enquanto estivermos aqui. Lá no capítulo 20, 31, ele diz: estes sinais foram registrados para que creiais que Jesus é Cristo, Filho de Deus, para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Amém? Esse é o propósito, para que creiais, para que, crendo, tenha vida em seu nome. E é por isso que nós devemos proclamar esse Jesus maravilhoso, parafraseando, para que creiais que a solução é Jesus Cristo. Só Ele é a solução. E é por isso que o viver existe, para que todos saibam dessa verdade. E é por isso que a igreja de Cristo existe, para que todos saibam dessa verdade. Nós precisamos proclamar o Evangelho em todas as circunstâncias, independente do local onde você esteja, seja no seu trabalho, na faculdade, na escola, no ônibus, no metrô, aonde for, você precisa expressar Jesus Cristo por meio das suas ações, porque eu tenho plena convicção, meus irmãos, que vocês conhecem o Evangelho, vocês têm esse versículo decorado de cor, esse e muitos outros. Porém, eles lá fora também querem ter acesso a esse versículo, não somente de ser proclamado, sobretudo de ser vivido, porque quando eu tenho um encontro com Cristo, uma transformação, essa transformação ela causa um impacto, ela causa um impacto na minha família, ela causa um impacto na minha faculdade, ela causa um impacto na minha escola, ela causa impacto lá fora na igreja, aonde eu for, porque as minhas ações são ações que glorificam o Pai, resplandece a luz de Cristo, que brilhem assim a luz de vocês diante dos homens, para que eles vejam as tuas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu, porque vocês são sal da terra e luz do mundo. Mas se o sal perder o sabor, não servirá para nada, a não ser para ser lançado fora e pisoteado pelos homens. Vocês também são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre monte, tampouco assim de uma velha coloca debaixo da mesa, ao contrário. Pegue aquela velha, coloque em cima da mesa no local de destaque, para que todos que adentrarem sintam-se iluminados. É assim que nós devemos ser, onde nós estivermos, que a luz de Cristo brilhe em nós. Onde nós estivermos, que possamos preservar os preceitos morais, bíblicos, que aprendemos durante a nossa vida, que podemos dar sabor a esse mundo amargo e tenebroso ao qual estamos vivendo, e a tendência é piorar. Para isso que o Evangelho chegou até nós. O Evangelho é maravilhoso, o Evangelho ele chega até nós, ele transforma a nossa vida, para que futuramente nós possamos ser canais de transformação na vida de outras pessoas. Você não pode partir para a glória sem ser um canal de transformação na vida de alguém. Deus quer usar a sua vida, você não está aqui a passeio, independente da sua idade, ainda há tempo de ser um canal de transformação na vida das pessoas. Se você ainda tem aquele coração duro, algumas ações ainda duras, ainda há tempo de quebrar isso, ainda há tempo de transformar isso, ainda há tempo de dizer que a transformação que você teve foi por meio de Cristo Jesus. Não perca essa oportunidade, porque a tua transformação vai dar margem para você falar do real motivo dessa transformação. É aí onde entram as verdades, a qual o Evangelho de João relata. É isso que eu desejo para você, meu irmão,
minha irmã, independente da sua idade. Independente da sua idade, independente de onde você esteja, independente de qual seja a tua profissão, Deus quer te usar naquele lugar. Você já parou para pensar sobre isso? Você já parou para pensar que você é luz no seu trabalho, aonde você pisa, você deve ser luz? É isso que Jesus deseja para nós. Precisamos iluminar o mundo, e Ele fala que não dá para ficar escondido. Não faz sentido um cristão transformado ficar escondido, não proclamar as boas novas, não dizer que a solução é Jesus. Nós temos facilidade de apresentar várias soluções para várias pessoas, mas dificilmente conseguimos falar que a solução é Jesus Cristo. Meus queridos, quantas pessoas você perderam na pandemia e você não teve a oportunidade de falar que a solução era Jesus Cristo, que só Jesus Cristo salva? Quantas pessoas mais você vai perder da sua família, do seu convívio? É tempo de nós proclamarmos a verdade, é tempo de proclamarmos que Jesus Cristo é a salvação, e é tempo de proclamarmos que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e que Ele é a solução, amém? É isso que Deus deseja para mim e para você. Jesus deseja que todos nós multipliquemos essa verdade, temos conhecimento dela, temos posse dela. Essa verdade transformou a nossa vida, e vocês são testemunhas de muitas transformações, vocês são testemunhas de muitas transformações, mas eu quero fazer um convite a você. Que tal você ser esse canal de transformação na vida das pessoas? Que tal você participar de tudo que tiver para participar, de caminhada missionária, de trabalhos missionários, de trabalhos da igreja? Tem muita gente lá fora, meus irmãos. Mas a igreja faz bastante coisa, pastor. Meu querido, o apóstolo Paulo, ele era um cristão insatisfeito. Ele não ficava satisfeito com uma igreja que ele plantava, ele não ficava satisfeito com um grupo pequeno de pessoas que ele ganhava para Cristo, ele não ficava satisfeito indo em 10, 15 cidades. Enquanto ele estava vivo, ele estava plantando igreja, enquanto ele estava vivo, ele estava falando de Jesus. Então, meus queridos, fiquem insatisfeitos com os programas e com os trabalhos que tem nessa igreja. Queiram mais, porque podemos fazer muito mais. Você crê nisso? Nós podemos fazer muito mais, porque se eu for ir na rua fazer um grande trabalho missionário, meus irmãos, se eu for nas escolas e fazer uma grande caminhada, falar que Jesus Cristo salva, a igreja vai estar preparada para receber todos eles, vai ter voluntários, vai ter irmãos para receber todos eles. Nós somos uma igreja, todos os ministérios que tem aqui são da igreja, e nós temos condições sim de fazer muito mais. A igreja Batista Capunga tem condição de fazer muito mais, e nós vamos fazer em nome de Jesus. Eu quero encorajar você a isso, a se colocar à disposição, a fazer mais. Seja um cristão insatisfeito, queira mais no reino de Deus. Queira mais no reino de Deus. Não fique satisfeito com o raso, não fique satisfeito com o que já está acontecendo. Faça mais, cresça mais, fale mais no amor, multiplique mais o amor, para que esta verdade seja cada vez mais presente por meio da nossa vida. Eu quero colocar aqui o slide para você, para falar de alguns testemunhos aqui para vocês, falar um pouco do que é o viver. Pode pôr o slide, meu irmão. É nessa verdade que nós acreditamos, essa verdade que nós desejamos caminhar pelo resto da nossa vida, essa mensagem que a gente vai sempre pregar no meio dos púlpitos. Gostaria de já colocar já o slide, meu irmão, fica à vontade, pode colocar o slide, e à medida que o irmão for passando, deixando o slide, eu vou dando sinal para o irmão estar passando aí o slide, para que a igreja possa acompanhar, e aqueles que estão em casa também possam acompanhar. Mas, pastor, o que é o Viver? Pode passar aí. O que é o Viver? Ele é um programa nacional, de prevenção. Não é só prevenção às drogas, é prevenção a todas as mazelas. Pode passar. Que visa o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes, potencializando ali fatores de proteção e minimizando os fatores de risco.
Claro, criando aquilo que vocês já criam, criando ambientes saudáveis, seguros, para que elas possam de fato entender o que é o Evangelho e se sintam protegidos na igreja. Pode passar? E ela pode ser implementada na igreja, na comunidade, na escola. Lá em São Vicente Ferre nós implementamos ali o trabalho na igreja, na escola, e eles estão já preparando a igreja para receber todos aqueles que tiveram na caminhada. E nós vamos ver um pouco dessa caminhada mais à frente. Pode passar? E por que o Viver nasceu? Aqui todo mundo conhece a Cristolândia. Se você for na Cristolândia hoje, a cada 10 alunos, 8,5 já passaram pela igreja. Isso nos assustou. Então a gente fica criando muitos trabalhos para fora, e de fato isso é importante. Precisamos sim criar trabalhos para fora, mas também precisamos fortalecer os nossos. Precisamos criar ambientes seguros e saudáveis, precisamos falar sobre certos assuntos e temas a qual eles estão sendo atacados e metralhados lá fora de uma forma negativa. Porque se a igreja não conversar sobre esses assuntos que eles estão tendo acesso lá fora, o mundo vai ensinar, e o mundo ensina daquele jeito que vocês conhecem, botando pai contra filho, filho contra pai, fazendo com que a criança olhe para si e não se reconheça como de fato Deus a criou, e chega cheio de argumento para você. É o que o mundo está ensinando aí fora, mas você precisa criar dentro da igreja esse ambiente em que eles possam conversar com você sobre isso, possam conversar biblicamente, você biblicamente dar a resposta para eles, para que eles possam ficar fortes, dar uma resposta técnica, mas uma resposta também bíblica e reflexiva. Pode passar? E aí, para isso, para que o Viver avance, nós estamos levantando líderes em vários estados aqui do Nordeste. Já temos levantado 5 líderes nas regiões, para que o Viver cresça. Pode passar? E aí, em todos esses estados, nós queremos levantar um líder, para que ele seja um porta-voz do Viver nessa região e multiplique essa visão dentro das igrejas. Pode passar? E aí, meus queridos, nós tivemos então, depois de um treinamento na Igreja Batista Central, em Caetés, o primeiro Viver, que vai atender 100 crianças. Aí você pergunta: pastor, é muito caro, quanto que custa? Meus queridos, a igreja fez o desafio para os seus membros, e eles aceitaram o desafio, e voluntários se levantaram, pessoas se levantaram, para poder atender com as suas profissões, no seu horário e no seu tempo, aquele tempo que ele entende ser crucial para ele, que dá, ser estratégico para ele poder oferecer à população, à igreja e à comunidade os seus serviços, dons e talentos. Inúmeras atividades, balé, judô, jiu-jitsu, futebol, tudo na igreja. E ali vai funcionar de terça a domingo. Tudo com a igreja. É quando a igreja abraça, a igreja entende, as coisas acontecem. Já começaram a fazer inscrição, e vão começar agora, na semana que vem, eu vou estar pregando lá para inaugurar esse projeto. Estamos 4 meses aqui, demos 3 treinamentos, e desses 3 treinamentos, um já está botando em prática, e o outro em breve estará também colocando uma outra igreja. É o meu desejo, porque esse projeto é para a igreja. O Viver é um presente de Deus para a igreja, e só precisa de voluntários, porque depois que a gente treina, a gente mentoria, a gente capacita, a gente caminha junto, desde o projeto do zero até o projeto pronto no papel. É isso que a gente faz. Pode passar? Pode passar? E aí, meus queridos, eu gostaria, então, dentro dessa perspectiva, eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco do que aconteceu lá em São Vicente Ferre. A igreja, quando ela abraça a visão, quando ela entende o trabalho, as coisas acontecem. Não há nada impossível para Deus. Eu quero compartilhar com vocês, preste atenção nos dados, preste atenção naquilo que vai ser passado para vocês. Veja quantos jovens e adolescentes estão sedentos da palavra de Deus. Pode passar. Rede Nacional, todo mundo junto. São Vicente Ferre, escolhe! 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 Aleluia! Aleluia! Esse é o nosso Jesus. Não tem como ver esse vídeo no seu emocional, porque eu estava desde o começo. E nós tínhamos um número X de escolas. Depois que nós fizemos as primeiras ações,
Outras escolas começaram a ligar para o pastor e falou: eu também quero. Uma escola que era muito fechada, ouviu outro diretor falando: olha, deixa eles fazerem porque dá certo, deixa eles fazerem porque o que eles fazem é transformador. Então eles abrem as portas, e quando foi ver, a gente não tinha mais agenda. A gente trabalhou de terça a sexta-feira, não tinha mais agenda. E foram centenas e centenas de vidas transformadas pelo poder do Evangelho. Sabe por quê, meus irmãos? Porque pessoas se despertaram, pessoas oraram. Isso está mais que evidente que o Evangelho, ele precisa entrar nas escolas, o Evangelho, ele precisa entrar nas comunidades, o Evangelho, ele precisa entrar no coração dessas pessoas, elas estão sedentas. Mas eu quero dizer para você, igreja, eu, a minha esposa, a minha equipe, Missões Nacionais, eu tenho certeza que essa igreja, nós não vamos parar, nós vamos continuar, amém? Nós vamos continuar, amém? Nós vamos continuar, porque quanto mais o inimigo ele tenta parar o Evangelho, mais ele cresce. É assim, sempre foi assim, e sempre será. E lá tem uma igreja que vai recebê-los de braços abertos, e eu estou muito ansioso, no bom sentido, de terminar o culto aqui, ligar para o pastor Ivaldo: pastor, como é que foi? Para saber quantas pessoas foram na igreja. Isso é ser igreja. Isso é ser igreja. Eu saio, eu prego, eu recebo, eu acolho e eu transformo por meio da palavra, amém? Pode passar? E aí eu quero falar do Jefferson. Jefferson, ele é fruto da escola, ele é o seu missionário, um trabalho realizado nas escolas, nas comunidades de São Paulo. E aí Deus usou o futebol, o esporte, para que eu pudesse falar de Jesus para ele. Ele se aproximou, nós viramos amigos, meu discípulo amado, meu filho amado, meu Timóteo. Ele cresceu, começou ali a trabalhar conosco no projeto, nas demandas sociais, multiplicando o Evangelho. E hoje ele é o seu missionário, amém? Ele é o primeiro missionário oriundo do trabalho do viver nas escolas. O primeiro missionário. Está em São Paulo. A gente deixou o projeto lá para ele conduzir juntamente com o nosso missionário Rudney. Ele está lá, estou convidando ele para vir para cá, vamos orar, para aumentar mais ainda a família viver. E ele foi batizado para a glória de Deus. É o missionário batista sustentado por vocês. Pode passar? E aí eu quero falar sobre a Ângela. E aí eu estou aqui já em 30 minutos, pastor. Estou aqui no cronômetro, mas aqui vai ser 2 minutinhos ou 3 no máximo. Ângela, ela é fruto das ações do Viver no período da pandemia lá em São Paulo. E aí, meus queridos, eu sempre, quando eu vou entregar alguma refeição ou fazer alguma ação, eu paro para poder ouvir a história. Eu gosto de ouvir histórias. Eu gosto de parar e ouvir o que ela tem para contar, o que as pessoas têm para contar. E ali então a gente entregava as refeições, porque lá em São Paulo, pasme com o que eu vou dizer, mas é baseado na experiência, e você não vai ver isso na televisão. Dificilmente um morador de rua em São Paulo passa fome. É muito difícil. Só mesmo quem não quer. Tem muita ONG, tem muita igreja para poder oferecer ali as refeições e ajuda para os moradores de rua. E tem muitos. Mas as famílias que estão na comunidade, dentro da comunidade, essas passam fome. Muitos projetos não chegam até lá, e Deus me direcionou para lá. E ali nós começamos então a doar as refeições, e sempre quando estava no finalzinho dali da refeição, eu entrava na casa, num barraco de alguém, e começava a me relacionar, começava a conversar para saber da história. E aí, então, ela me contou um pouco da história dela, da vida dela, e eu comecei a ministrar no coração dela, olhando nos olhos dela. Dei um abraço e fui embora. Passou um tempo, então, ela nos procurou. Ela foi com uma Bíblia, procurou-nos,
com aquela roupa de homem, e falou: eu quero estudar a palavra de Deus, eu quero conhecer esse Deus que vocês falaram para mim lá na minha casa, porque vocês falaram de um jeito diferente, vocês não olharam para como eu estava vestido, você, pastor, só olhou para mim, falou o que Deus mandou você falar, e você me deu um abraço, aquilo me confortou. Falei: tá bom, vamos começar o estudo. A minha esposa então começa o estudo com Ângela, e Ângela começa então ali a ler qual evangelho? De João, o evangelho transformador de João, que fala maravilhosamente, profundamente do nosso Mestre Jesus, o nosso Salvador. E ali ela foi tendo contato com a palavra, orando, e ela continuava indo com roupas de homem. Passou 3 meses e ela continuava com roupas de homem, até que chegou um momento que ela disse para minha esposa missionária: eu quero ir na igreja. E a PIB de São Paulo, para quem conhece, é uma igreja centenária, uma igreja muito parecida com essa. E a gente ficou preocupado como a igreja iria recebê-la. Falei: amor, esteja orando, Deus vai fazer um milagre. E aí então chega na outra semana, ela fala: missionária, você poderia ir na Cristolândia pegar uma roupa para mim? Minha esposa olhou para ela e disse: Ângela, minha filha, eu não gostaria de pegar roupa de homem para você. Ela: missionária, eu não quero roupa de homem, eu quero roupa de mulher. Hoje eu acordei cedo, Deus me incomodou de madrugada, e quando eu me olhei no espelho, eu vi quem realmente eu sou em Cristo Jesus. Eu sou uma mulher, Maria Ângela, e eu sou mulher, eu sou amada, eu sou uma filha querida, e eu fui transformada pelo poder do Evangelho. Eu não quero mais usar roupas de homem. E minha esposa tinha falado há um tempo atrás comigo: amor, como é que nós vamos fazer para que ela mude as suas vestes? Eu falei: amor, quem a trouxe aqui fui eu, quem a trouxe aqui foi você, quem a trouxe aqui foi o Espírito Santo de Deus. Então é o Espírito Santo de Deus que vai fazer o mover no coração dela. E aconteceu isso, o Espírito Santo a convenceu do pecado, e foi um chororô, e ela abraçou, e foi choro para cá e choro para lá. E aí começamos os estudos, ela já com roupa de mulher, e eu falei: vamos dar um dia de beleza para ela. E aí não faltou, foi porque eu amo a Igreja de Cristo. Coloquei lá no nosso grupo, fiz o apelo lá no Instagram, e aí, meus irmãos, ela ficou linda e maravilhosa, uma mulher, está procurando até um varão aí, valoroso. Mas não para por aí, meus irmãos. Ela chegou para mim e falou: pastor, eu quero me batizar. E aí então eu pego ela, começo a estudar para entender o que de fato é o batismo. E ela chega para mim e fala: pastor, eu quero me batizar, mas eu não quero me batizar na igreja. Falei: pronto, já peguei, já estou pegando já o sotaque, né? Pronto. E agora como é que vai ser? Falei: pastor, está vendo esse campo aqui, pastor? Aqui na frente do projeto, pastor, aqui, nesse local, eu me prostituía, nesse local eu usava drogas. Ângela, 16 anos das drogas, 3 anos na prostituição, 3 anos na homoafetividade. Ela falou: está vendo esse lugar aqui, pastor? Aqui que eu quero que o senhor coloque alguma piscina, pastor. Aqui o diabo me envergonhou, mas aqui Deus vai me honrar. É aqui que eu quero me batizar, é aqui que eu vejo que eu quero que todos vejam a transformação que o Espírito Santo fez na minha vida. É aqui que eu quero mostrar a nova criatura que eu sou para todas essas pessoas, para o traficante, para os vizinhos, para as pessoas que eu já me relacionei, para aqueles que vendiam drogas para mim. É aqui que eu quero ser transformado, pastor. E o pastor vai buscar piscina, vai arrumar lá uma mangueira de 300 metros para encher, vai botar um soldado cristão lá para ficar na piscina, porque a comunidade, você deixa a piscina de um dia para o outro, vira centro turístico. E eu falei: calma, vamos negociar, fica de boa, que depois do batismo vocês ficam na piscina. E foi naquele local então que
Ângela foi batizada e hoje Ângela é uma mulher serva de Deus, está conosco em tudo quanto é lugar, estava, né? A gente levava ela para tudo quanto é lugar, levava ela para contar o testemunho, levava ela para passear, levava ela para tudo quanto é lugar. Onde a gente ia, levava a Ângela. E ela hoje é membro da primeira igreja batista de São Paulo. Ela deve ter me mandado foto já. Pastor, estou aqui. Vidas precisam conhecer essa verdade. Ela conheceu que a solução é Jesus Cristo. É tempo de você ser também um agente de transformação na vida de outras pessoas, porque isso não é algo exclusivo para mim, que sou pastor, para minha esposa, que é missionário, mas isso é destinado para você, Igreja de Cristo. Amém? Pode passar? Deixa eu só mostrar para eles aqui. Deixa ela, volta lá para mostrar aí. Olha, antes e depois dela aí, a coisa bonita. Olha que coisa linda. Agora está uma varoa de guerra, está aí, pronto para a batalha. É assim que Deus faz. Pode passar? E aí, meus queridos, quero deixar algumas fotos de como foi aí em São Vicente Ferrer, os atendimentos, médicos. Falando nisso, eu quero agradecer a todos os profissionais que se colocaram à disposição. Quero agradecer a vocês profundamente. Obrigado por todos os líderes, pastores e líderes de ministério que ficaram responsáveis por esse envolvimento. Quero já que também parabenizar aqui a equipe que foi evangelizar. Que equipe, pastor? Eu estava numa casa, gente, do outro lado, assim, não, no outro quarteirão, que subia um morro gigantesco ali. Eu cansava dirigindo. Eu dirigindo o carro, eu cansava. E aí eu vejo um grupo de irmãos lá da igreja evangelizando lá em cima. Eu falei, rapaz, os irmãos são ousados. Glória a Deus. Eu comecei a orar, eu falei, Deus, dê saúde para eles ali, porque subir, dá de 10-0 e muitos jovens que tem por aí. Isso eu vou falar. 10-0 aí, muitos jovens aí. A gente precisa aprender com eles. Mas agradecer também a todos os profissionais, vocês foram bênçãos. As crianças amaram. O resultado depois, o comentário depois foi maravilhoso. Eles sentiram a mão de vocês, a mão de Deus, o cuidado de Deus na vida deles. E é isso que Deus quer para vocês que são médicos, profissionais da área jurídica e qualquer outra área. As pessoas querem ver Jesus naquilo que vocês fazem, que o toque seja um toque de Jesus, que ao fazer uma cirurgia seja a mão de Deus ali fazendo aquela cirurgia, que ao fazer aquela extração, a qual causa tanto trauma, seja algo diferente. Quando você for fazer uma obra, quando você for levantar uma casa, quando você for fazer qualquer coisa, que as pessoas vejam o brilho de Jesus em você. Não reclame mais não do seu trabalho. Faça tudo para a glória de Deus. As pessoas querem ver Jesus em você. E por fim, eu quero convidar toda a igreja. Nós teremos aí o encontro de vocacionados no dia 24, 25 e 26. Vai ser lá no sítio em Pica-Pau, ali onde era a antiga Cristolândia. Então, a todos os vocacionados que queiram ter uma experiência maravilhosa com Deus, saber da sua profissão, saber da sua vocação, usar a sua profissão para poder glorificar a Deus, me procure ou procure a minha esposa, que nós estaremos aí multiplicando aí os convites. Vou dar para o líder de jovens, vou dar para os líderes aqui da igreja para poder multiplicar, de 16 a 35 anos, tá bom? Por fim, esses são os meus contatos. Então, se você, porventura, quiser entrar em contato comigo, seguir na rede social, a minha rede social é exclusiva para a glória de Deus, é para Deus. Então, eu sempre coloco mensagens, coloco o que está acontecendo no campo missionário, meu dia a dia ali na obra missionária, cortes de pregações, e também quero deixar o convite para você nos adotar no PAN. Então, se você desejar nos adotar no PAN, nós vivemos para a glória de Deus, a igreja que nos sustenta. Estamos aqui por conta de Deus, porque as pessoas contribuem. Estou aqui à disposição da amada igreja. Se você tiver alguma dificuldade de falar comigo, pode falar com esse rapaz elegante, elegantíssimo, ou elegantérrimo, não sei qual a pronúncia certa, mas está muito elegante. E claro que a sua esposa também está muito elegante, né? Não tem um marido elegante e uma esposa elegante, né? E eu vi também o caráter aqui um pouquinho elegante. Quando eu vi, eu falei, então, estou tranquilo. Estou na média, né, pastor? Então, quero agradecer a todos vocês. Pode procurar ele, pode procurar a Marília, pode procurar a esposa, a Ana, que eles têm fácil acesso a nós. E eu quero deixar aqui também para você um convite. Nós estamos vendendo esse chaveirinho, tá bom? A solução é Jesus Cristo. Aqui tem uma diferença.
é essa camisa aqui, da campanha, porém com o coral da Cristolândia aqui na frente, e com o versículo João 3,16. Então você quer evangelizar, quer dar de presente, passa ali, pode comprar, está R$10, é uma oferta que você vai dar para o projeto, amém? Quero finalizar orando por você, quero orar por você, quero orar pela sua vida, quero orar pelo seu ministério, quero desafiar você a estar junto com os desafios que Deus colocar na sua vida. Seja um cristão insatisfeito, mas insatisfeito dentro da seguinte visão: eu posso fazer mais e eu quero fazer mais.